Abra comigo, por favor, a palavra de Deus, lá na carta de... Vamos ver se você está... Pedro, muito bem. Nós estamos na penúltima palavra, a nossa série Juntos Perseveramos, um mergulho que nós temos dado aí na carta de Pedro aos nossos irmãos. Lembram que estão espalhados, estão sendo perseguidos, e ele escreve uma carta... falando em código, nós vamos ver mais especificamente na semana que vem, na última palavra, né? Mas de quem está em Roma também, passando por uma situação muito similar, teve que deixar sua terra natal, teve que deixar sua casa, agora está em dificuldades em um lugar, e escrevendo para irmãos que talvez estejam em maior dificuldade ainda. Capítulo 4, hoje, de 1 Pedro, nós vamos ver todo o capítulo 4, e na semana que vem nós vamos terminar essa série Juntos Perseveramos. Primeira pergunta que eu tenho é: você tem perseverado no Senhor? Amém? Esse ano é um ano de nós perseverarmos em muitas coisas, né? Perseverarmos em oração, perseverarmos em busca, na nossa leitura da palavra, perseverarmos em expressar o amor pelas pessoas, perseverarmos em entendimento, perseverarmos em tudo aquilo que nós temos feito. E a chave dessa série, querido, é que juntos nós podemos perseverar. Perseverar sozinho é bastante complicado. Deus não nos colocou no mundo para estarmos só, desde um homem com uma mulher, tanto quanto um irmão em Cristo. Lembra quando Jesus começa a enviar os discípulos? Ele enviava de 2 em 2 pelo menos, vão pelo caminho, vão se sustentando um ao outro. E quando eles voltaram daquela jornada, eles falaram: mestre, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele fala: olha, não se espante com isso, não se maravilhe com isso, se maravilhe com aquilo que Deus depositou no teu coração. Então vamos olhar lá, 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 ao 6, nós vamos ler primeiro, depois nós vamos ler do verso 7 ao 11, e depois, por último, do 12 ao 19. São 3 sessões aqui, que eu penso que Pedro coloca para nós algo extraordinário e 3 maneiras de nós nos relacionarmos ou de nós vivermos. A palavra de hoje, a ênfase é diferenciados. Antes de nós lermos o texto, pense: o que é ser diferenciado para você? O que é uma pessoa diferenciada? Por que ela é chamada? Esse cara é diferente, essa mulher é diferente, essa pessoa é diferente na maneira dela falar, ela é diferente na maneira dela se portar, ela é diferente na maneira dela se vestir, ela é diferente na maneira do quê? Por que ela é diferente? O que faz algo ser igual e o que faz algo ser diferente? Nós vamos ver aqui várias situações, ele vai repetir alguns conceitos que nós precisamos aprender, mas ele vai falar basicamente sobre ser diferente. Você sabia que o termo cristão, você é um cristão hoje, é muito comum, mas o termo, esse é um cristão, essa é uma pessoa cristã, ele foi dado pela primeira vez numa cidade chamada Antioquia, para aquele grupo de pessoas que seguia Jesus, porque até então eles não tinham nome, eles eram judeus quanto todos os outros, e agora começam outras pessoas que não são judeus também a receber esse evangelho, e eles estão se reunindo em um lugar, lá na cidade de Antioquia, eles olham para aquelas pessoas e chamam de cristãos, e o termo cristão significa pequeno Cristo. Agora a pergunta que eu tenho para você e para mim é: por que eles chamaram aquelas pessoas de pequeno Cristo? Claro que diz a história que de início eles chamaram isso de maneira pejorativa, até seu crentinho, ou seu cristãozinho, ou seu pequeno Cristo, enfim, de uma maneira pejorativa. Mas por que eles escolheram esse termo para avisar eles? De tantas coisas que eles podiam chamá-los, por que ele chamou eles de pequeno Cristo? Tinha algo diferente neles, existia algo dentro daquela comunidade que se destacou a tal ponto de eles serem diferentes. Então, o primeiro ponto que nós precisamos olhar para podermos entrar nesse capítulo é que ser cristão é ser diferenciado. Vamos repetir isso? Ser cristão é ser diferenciado. Então agora diga para você mesmo assim: eu preciso ser diferenciado. Nós vemos essa palavra muito na moda hoje, no comércio, né, no termo profissional. Você precisa ser diferenciado. Qual é o teu diferencial em termos de serviço? Só que aqui, querido, existe algo extraordinário que também se aplica a nós, mas não é basicamente sobre muitas coisas que nós fazemos em si. Eu preciso ser diferenciado, ok? Eu entendi.
Pedro começa a sua carta lá no primeiro capítulo, no primeiro verso, lembra? Aos peregrinos, aos forasteiros, aos exilados. Essa é a nossa chave. Exilado é uma pessoa diferente. Ainda que ele esteja num lugar, ainda que ele se acostume com a cultura, ele sempre vai ser visto de uma maneira diferente. Então olhe comigo ali, o verso 1 até o 6, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, ele está falando aqui, do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Para quê? No tempo que lhe resta, ou seja, na tua vida agora, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Aqui tem um propósito. No tempo que te resta aqui, você não viva mais para satisfazer os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Verso 3, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Depois eu vou esclarecer mais isso. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles, os pagãos, acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Os primeiros 6 versículos de 1 Pedro, ele nos orienta a termos ações diferenciadas, atitudes diferenciadas. Nós vamos dividir isso aqui em 3 blocos, que vai falar sobre ser diferenciados em ações, é esse primeiro bloco. Depois, ser diferenciados em quê? Em relacionamentos. E depois, por último, sermos diferenciados nas nossas dores. Nos primeiros 6, ele fala assim que nós somos diferentes, mas diferentes de quem? E ele chama de pagãos, ou algumas traduções mais antigas, gentios, eram aqueles que não tinham aceitado ainda a fé, e ele fala assim, vocês são diferentes dessas pessoas, ok? Então agora tem um parâmetro. O que é diferente de quem? Aí ele fala de coisas lá do mundo, mas quando a gente fala assim do mundo, você já parou para pensar, o que é o mundo? Quando a gente fala assim, é o seu mundano, o que você está querendo dizer com isso? Será que você está se chamando de um extraterrestre? O que você se auto-intitula quando você fala assim para as pessoas ser mundano? O mundo do Novo Testamento, o contexto cultural, ele vai usar muito essa palavra. Você vai ouvir essa palavra, o mundo, não se referindo às coisas físicas. Por exemplo, Romanos 12, Paulo vai falar para nós transformarmos a nossa mente, para não nos conformarmos com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. 1 João 2,15, se não me engano, João fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Jesus vai falar também no próprio Evangelho de João que não se espantem que o mundo odeia vocês, porque o mundo me odiou primeiro. Em todas essas situações, ele não está falando do mundo literal. O que é o mundo aqui, nesse contexto do Novo Testamento? O mundo nada mais é do que um sistema que contrasta com o reino de Jesus. Toda vez que você vai ver, ou melhor, a maior parte das vezes que você vai ver isso no Novo Testamento, referindo-se ao mundo, ele está falando a um sistema de pensamento. Ele está falando a um sistema de crença, a um sistema de valores que bate de frente com o reino de Jesus. Então, quando ele começa a falar agora aqui, nós vamos ver dentro da carta de Pedro, existem algumas coisas que eu preciso ser diferente. Até onde? Essa é a grande pergunta que eu tenho que fazer. Até onde eu tenho que ser contextualizado com o mundo a ponto de eu não parecer tão estranho, que as pessoas não rejeitem o evangelho, que as pessoas não rejeitem a proposta que eu tenho, que é a palavra de Deus, e até que ponto eu tenho que ser realmente diferente, não me misturar. Será que isso eu estou falando de roupa? Será que eu estou falando de corte de cabelo? Será que eu estou falando de postura? Será que eu estou falando de linguajar? O que eu estou falando? Não é o que eu estou falando, querido. Nós temos que olhar para o que a palavra nos diz. E Pedro, lembre para quem ele está escrevendo, para um grupo de pessoas que foi perseguido, que perdeu seus lares, que está sofrendo perseguição e risco de morte. Então, se isso serviu para eles num tempo difícil, eu tenho repetido muito isso aqui, serve para nós, amém?
serve para nós. Então agora nós vamos olhar para isso que ele diz. Como que isso funciona? Como é que isso realmente... qual é o resultado disso na minha vida? Duas coisas. Existe algum grupo de pessoas que ele entendeu assim, eu não posso me misturar com o mundo. Então eu tenho que ir para muito longe dele. E eles decidiram subir as montanhas e se exilar ou se isolar ao ponto de criar lá um mosteiro, alguma coisa. Ele fica tão longe que ele não quer se misturar com o mundo, mas ele também não se mistura com as pessoas e acaba não cumprindo a missão que Jesus disse que é para pregar o evangelho a todo lugar. Um outro grupo de pessoas, recentemente, num movimento chamado até de igreja emergente, trouxe o contexto, olha, a gente não pode ficar tão isolado do mundo assim, porque como é que as pessoas vão ouvir o evangelho? Então, eles trouxeram uma ênfase muito grande em se contextualizar com o mundo. Mas, qual foi a ênfase tão grande? Que essa contextualização foi tão forte, que você não consegue mais distinguir o que é o mundo e o que é a palavra de Deus, quais são os princípios do mundo e quais são os princípios de Deus. Então se surgiu um movimento onde, não, agora nós não podemos ser tão isolados, nós não podemos se vestir tão diferente dos outros, nós não podemos agir tão diferente dos outros, nós temos que atrair as pessoas para o evangelho. E em nome desse tipo de contextualização, eles abriram as portas para todo tipo de liberalismo. Nós já falamos um pouquinho aqui na série Romanos 8 sobre isso também. Não é nenhuma dessas duas valas que Pedro está falando. Qual é a relação minha e tua com relação ao mundo? Qual é a relação de um cristão com relação ao mundo? Nós podemos traçar a analogia de um barco na água. O barco foi feito para estar na água, amém? Você concorda com isso? Certo? O barco foi feito para estar na água, mas a água não foi feita para estar no barco. Quem já andou de barco, né? Oh, Jesus, que a água não entra aqui dentro. O barco foi feito para estar na água, mas a água não foi feita para estar no barco. Isso significa que a nossa fé foi feita para estar trilhando aqui dentro desse mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da nossa fé a ponto de a nossa fé começar a afundar. Lembra quando Pedro tem aquela experiência com quando seus olhos estão fitos em Jesus? Eu ando por sobre as águas. Mas quando eu começo a olhar para esse mundo, quando eu tiro os meus olhos do Senhor, quando eu tiro os meus olhos do sobrenatural, quando eu tiro os meus olhos do alto, do autor da criação, e eu olho para as circunstâncias, a natureza humana me leva para baixo. Esse é o contexto, querido, que nós estamos no mundo, nós somos como um barco no mundo. Sabe, quando eu faço alguns ofícios fúnebres, algumas coisas assim, a analogia que eu mais uso é essa. Nós somos uma embarcação. Alguns vão ser só um barquinho, né? Vai viver a sua vida de maneira mais isolada, não vai constituir família. Outros já acabam virando um porta-aviões, né? A família lá na casa do meu pai e da minha mãe é um baita de um porta-avião, né? Quando chega o dia de aniversário, enche os aviãozinhos lá, tudo, cabe tudo lá dentro. Nós somos uma embarcação, estamos passando por aqui, somos influenciados às vezes pelas marés, somos influenciados às vezes pelas circunstâncias que nos cercam, mas esse aqui não é o nosso destino. Nós temos um porto pelo qual nós estamos nos dirigindo para ele, para esse porto. Enquanto não chegarmos no porto para ancorar, né, vamos passar pelas tempestades da vida. E é isso que Pedro enfatiza aqui em muitos lugares. O que exatamente é o mundanismo? Olha comigo ali no verso 3, de novo. O que é o sistema que é contra os princípios do Senhor? No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Qual é o sistema? Vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgias, farras e numa idolatria repugnante. Perceba o que tem de comum nessas coisas aqui. O que tem de comum em libertinagem, em orgias, bebedeiras, farras? O que tem de comum dentro desse texto? Todos eles, todas essas qualidades, entre aspas, né, esses adjetivos, nos falam de pessoas cujo estilo de vida é governado por desejos desenfreados. Você consegue perceber aqui que tudo é um estilo de vida de uma pessoa? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, são só desejos desenfreados. Então aqui está a primeira chave. Viver segundo o mundo é viver entregue ao que a minha carne quer. Viver segundo o mundo é viver uma vida tentando satisfazer os meus maiores desejos. Agora pergunta para você mesmo, olhe, veja se não é isso que você tem ouvido aí fora.
Olhe e veja se não é essa filosofia que nós escutamos na televisão o tempo todo. Essa semana eu fui levar meu filho no médico fazer uma consulta. E aí, quando eu estava lá no consultório, esperando para ser atendido, a televisão estava ligada e estava naquele canal assim que é só boas notícias, né? 5 minutos que eu fiquei esperando ali as tragédias, nossa, eu já saí com a minha mente ali, o mundo vai acabar. Não adianta, tinham as coisas de boa acontecendo, mas eles conseguiram fazer com que aquilo ali parecesse ruim. Falei, meu Deus, como é que consegue deixar ligado isso aqui? Como é que consegue trabalhar num ambiente desse? Eu iria para casa triste todo dia. Todo dia eu ia triste, porque são um sistema que é plantado sobre nós. E aí quando chegam as propagandas, só promovendo aquele tipo de coisa. Só promovendo, olha, se lance aos seus desejos. Olha, satisfaça todos os desejos da tua alma. A vida é curta, aproveite a vida. Só que quando ele fala aproveite a vida, é viva de maneira desregrada. Sabe, querido, Pedro descreve o mundanismo aqui como uma visão míope da vida. Você só consegue enxergar a coisa meio desfocada. Você só enxerga a vida. Agora perceba, você que é pai, você já viu isso acontecer muitas vezes na tua vida. Seus filhos olham para você e começam a te imitar, sem você pedir para eles, né? Estava lá na casa do meu sogro, da minha sogra essa semana, minha sobrinha, quantos anos tem? 4 anos, 3? Aí ela pegou, uma hora assim, ela saiu correndo daqui para lá, 1, 2, 3 e já, saiu correndo assim daqui para lá, corria igual o pai dela. Igual, assim, eu creio que ninguém fez um curso, venha, ande desse jeito, ou ande com as pernas para dentro, com as pernas para fora, mas corria igual o pai, porque vê. Agora, aí você, já vimos muitas situações sobre os nossos filhos, e uma das primeiras coisas que nós percebemos é que eles nos testam, não apenas nos nossos limites, ou nos limites deles, eles testam assim, até que ponto eu posso me misturar com o mundo, sem eu pertencer a ele. Sabe, você que é pai, você vai perceber que teu filho, isso pode, isso não pode. E se você limitar as coisas entre o pode e não pode, isso Deus vai te matar, Deus vai te ferir se você fizer isso, colocar Deus assim como um carrasco, isso não vai plantar fé no coração dele. Isso não vai plantar apenas um temor que lá na frente ele vai descobrir que não acontece nada disso, não, eu vou fazer o que eu quero. Nós somos espelhos, queridos, e ele vai te testar, por exemplo, aqui, até que roupa eu posso vestir, mamãe? Se você tem uma menina, até aqui tá bom, até aqui tá aqui, até aqui pode, e aí ele vai testando para ver, não quanto pode ou não pode usar roupa curta, mas quanto o princípio do mundo da sensualidade ou da libertinagem entra. Quanto disso eu posso experimentar? Eu posso beber um pouquinho, mas quanto eu posso? Não, quando eu tiver 18 anos, então eu posso tomar uma garrafa inteira. Quanto que eu posso assistir dessas coisas aqui? E aí eles vão testando a gente, veja se a gente também não age assim com Deus, muitas vezes, Senhor, acho que até aqui eu posso, não, acho que eu posso olhar até aqui, sem me misturar. E aí a grande pergunta que fica na nossa mente, não é quanto eu posso me achegar diante de Jesus, é quanto eu posso experimentar do mundo sem me contaminar. Ou seja, quanto de água eu posso deixar entrar dentro do meu barco? Antes de eu afundar, não, Senhor, acho que eu posso pôr mais um pouquinho de água, ainda não afundou, né? Ainda dá tempo de tirar, ainda não é o final, e aí eu vou me misturando, e eu não vou entendendo mais, eu não vou ouvindo mais a Deus, Deus parece que está longe de mim, mas eu não percebi, que eu fui deixando algumas águas entrarem na minha mente, quando eu abri mão daquele princípio que eu tinha, sabe, muitas pessoas em 2020, que eles estão iludidas, elas entendemos que vivemos esse tempo extraordinário na nossa história de vida, que nos reunimos agora na maior parte pela internet por uma necessidade de fato, mas perceba, eu já estou adiantando aqui, não é uma profecia, é uma constatação de realidade. Quando tudo isso acabar, vão haver muitas pessoas que ainda vão permanecer nas suas casas, e não é mais por medo, e não é mais por vírus, é simplesmente por comodidade. E aí eu vou perder muitas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode absorver, porque é o tempo que nós temos que viver. Glória a Deus por esse aparelho que está aqui levando, né, a palavra a muitas casas. Mas você sabe, quando você vai, existem certas coisas que é só presencialmente que você vai poder viver. E agora nós vivemos separadamente, ok, sabemos que é um tempo, mas quando isso passar, guarde as minhas palavras. Não precisa nem guardar na internet agora, né? Mas guarde as minhas palavras. Vão haver muitas pessoas que ainda vão continuar estagnadas, porque é mais simples sentar no sofá e fazer de conta que eu estou vivendo em comunidade.
Faz parte de uma igreja? Não, faz parte daquela igreja. Todo domingo eu estou conectado. Ele nunca mais veio. Ele nunca mais frequentou. Eu não estou falando que é necessário estar neste lugar, mas eu estou falando sim, que é necessário você se envolver com as pessoas deste lugar. E trancado na sua casa, só na internet, durante o resto da sua vida, não é viver igreja. Amém? Vivemos esse tempo, continue você que tem, principalmente você que está em casa, que não pode vir ainda, não estou falando para esse tempo, estou falando para o tempo que há de vir, para que você guarde o teu coração e não comece a deixar essas águas entrarem dentro do teu barquinho. Qual é a chave para você salvar os teus filhos e salvar você mesmo? Empurre eles. Empurre eles para hábitos que os levem mais perto de Jesus. A minha família se converteu quando eu tinha 11 para 12 anos. O primeiro livro que eu ganhei foi um livro do C.S. Lewis. Minha mãe nem sabia quem era, né? Mas das Crônicas de Nárnia, que ele depois virou filme. E aquilo me levou, nossa, gostei dessa história, quero mais disso aqui que eu recebi. O primeiro CD que eu ganhei, quando saiu o CD, né, foi um CD do Asaf Borba. Nossa, que legal, quero mais desse tipo de coisa. E aí, aquilo que você põe os teus filhos a assistirem ou verem, lá em casa sempre tinha, minha mãe colocava lá, não tinha pregações como hoje, né? Mas tinha os estudos que tinha lá, volta e meia estava lá, era o que tinha para assistir. Desenho que tinha para assistir fora de hora, naquela época não tinha, eu estou falando já papo de velho, né? Naquela época, mas né? Fazer o quê? Naquela época não tinha desenho de tarde, não sei se vocês são dessa época ou não, né? Mas não tinha desenho de tarde. Meu Deus, quando passava a Pantera Cor-de-Rosa de noite, que alegria! Que alegria poder assistir um desenho fora de hora. Então, o desenho fora de hora que a gente podia assistir era os desenhos bíblicos que tinha lá no videocassete, que ficava tocando. O que eu estou querendo dizer com isso? Empurre os teus filhos para eles terem esse tipo de hábito, porque o interesse deles vai se voltar para essas coisas. Agora, se você empurrar eles para se encher só da Netflix, se você empurrar eles para se encher desses livrinhos aí de historinha qualquer, que plantam uns princípiozinhos ali de sensualidade ou de namorar muito cedo, não se espante com o que vai acontecer depois. Depois você vai querer plantar Jesus ali, mas você já deixou entrar um monte de água dentro do barquinho do teu filho e da tua filha. Depois você vai querer plantar Jesus ali, mas já tem muita água misturada ali dentro. Então a dica para os pais é, olha, empurra os teus filhos desde já para as coisas do Senhor, para que ele se interesse por aquilo, para que quando chegar o momento dele decidir, aí sim tem substância no seu coração. Ele não está fazendo porque mandaram, ele não vai deixar de fazer porque Deus vai matar ele, mas ele vai entender qual é o amor e principalmente qual é o temor do Senhor. Amém até aqui, meu querido? Vamos ler o verso 7, por favor. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Deixa eu parar por aqui e vou voltar logo em seguida. Segundo ponto que Pedro nos mostra aqui, nós somos diferenciados, primeiro, em atitudes, em ações, segundos, em relacionamentos. Os nossos relacionamentos, nós construímos de uma maneira diferente do mundo, e você precisa entender isso, porque senão você vai ficar frustrado em algum momento da vida. Eu sou cristão, eu sou diferenciado, ok? Eu entendi. Diferenciado das minhas atitudes, certo? Agora eu sou diferenciado na maneira com que eu construo os meus relacionamentos. O conceito de refeição na época do Novo Testamento, ele é bem diferente do nosso. Um rico jamais se sentaria com um pobre para fazer uma refeição. Um servo jamais se sentaria com o seu senhor para fazer uma refeição. E nessa época até as mulheres não se sentavam com os homens. E esses primeiros cristãos, olha o que acontece nessa... Por isso que é um movimento que mudou a história, mudou a cultura. Porque dentro dessa cultura que rico não se mistura com pobre, que servo não se mistura com o seu senhor, de que a mulher está bem abaixo do homem, agora esse grupo de pessoas que são chamados cristãos, eles se reúnem nas festas que eram chamado ágape, todo primeiro dia da semana, todo domingo, e diz que o que acontecia lá? Eles tinha uma comunhão, cada um trazia, tipo uma festinha americana, né? Cada um trazia o seu alimento, e toda semana, naquela primeira igreja, eles celebravam no final disso tudo a ceia do Senhor. Então as refeições eram partilhadas, não tinha mais homem e mulher diferenciados, estávamos todos ali partilhando da refeição, da ceia do Senhor, da comunhão, ágape. O rico e o pobre estavam todos juntos ali também,
mulheres de posse, que eram as primeiras que tinham se convertido aqui, junto com toda a galera ali, homens e mulheres, e também servos e senhores. Já falei para vocês na outra palavra, os escravos aqui era a maioria da população nesse contexto cultural, eles estavam misturados. O tipo de relacionamento que um cristão constrói significa que ele é, em primeiro lugar, desinteresseiro. Qual é o relacionamento padrão do mundo? O que eu vou ganhar com isso? Se eu ficar amigo dessa pessoa, qual é a vantagem que eu tenho? Qual é o status que eu vou ter? Se eu sou amigo dele, se eu sou amigo dela? Não, esse aqui, olha, pode me ajudar. Esse aqui pode me trazer um benefício, então eu vou escorar nele. Vou chegar bem de querido, bem de querida, e vou fazer uns favores, vou tentar me achegar. Por quê? Porque eu tenho interesse. Ainda que as pessoas não digam isso, você sabe, né? Que é assim que funcionam as coisas. Esse é o padrão do mundo. Eu me achego porque eu quero algo em troca. Agora, qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão do cristão, basicamente, que Pedro está dizendo aqui? Olha, amem-se fraternalmente. Amados, o nosso padrão é Jesus, e Pedro aponta direto para Jesus aqui. A solução é olha para Jesus. Jesus, ele tinha um padrão diferente de relacionamento. Ele se senta num poço com uma samaritana, um povo que era considerado secundário, inferior. Ele se convida para jantar na casa do coletor de impostos, que era uma pessoa também discriminada dentro da sua cultura, porque explorava o seu próprio povo. E ele é chamado de amigo dos pecadores. Tem algo diferente no relacionamento de Jesus, não tem? Tem algo diferente na maneira de Jesus se relacionar com as pessoas. Então, precisa haver algo diferente em nós também. O pensamento do mundo olha para relacionamento com uma lente egocêntrica. O que eu vou receber em troca? O pensamento do cristão, ele olha para o relacionamento com uma lente de valor. O que eu posso agregar para essa pessoa? Entende qual é a diferença? O pensamento do mundo, ele olha para si. A cultura sou eu. O que eu vou ganhar? Agora, o pensamento do cristão é o que eu posso agregar? Você percebe que isso muda todas as coisas? Como é que eu vou construir os meus relacionamentos agora? Isso significa que, evidentemente, em alguns momentos as coisas vão ficar difíceis. Eu vou ter que tomar uma decisão. Em Lucas 14... Jesus dá um exemplo para nós. Quando der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Como os cristãos são diferentes do mundo, portanto, nós olhamos para os relacionamentos com uma lente de valor. Quantas vezes eu e você convidamos alguém para tomar um café na nossa casa despretensiosamente? Poxa, o que eu posso agregar? Não é o que eu vou corrigir, mas o que eu posso agregar? Olha o verso 8 ali, nós tínhamos parado no 7. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Há algo muito interessante, eu sublinhei ali, está lá o 8, né, Marina? Acho que está num outro lugar, tem só o 8. Eu sublinhei a palavra sinceramente porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e a língua grega é uma língua muito rica. E às vezes o português não consegue expressar em uma palavra o que aquela palavra grega significa. Esse é um exemplo. Perceba, essa palavra sinceramente está na Nova Versão Internacional. Eu procurei aqui 4 versões, essa é a Nova Versão Internacional. Se você olhar na Nova Almeida, essa palavra sinceramente vai estar traduzida como tenham muito amor. Se você olhar na Almeida Corrigida e Fiel, que é uma tradução mais antiga, ela vai estar traduzida assim, tenham ardente amor. Se você olhar na Almeida Revista Corrigida, que é o que a maioria das pessoas tem, ela vai estar traduzida assim, tenham amor intenso. O que ele quer dizer que é difícil de traduzir essa palavra em grego, porque ela era usada na literatura antiga para definir um cavalo quando corria o máximo que ele podia até o ponto da exaustão. Como é que eu vou traduzir uma palavra desse tipo? Então ele coloca como tenham um amor pela pessoa a ponto de se comparar a um cavalo que corre o máximo de sua força até o ponto da exaustão. Então ele fala, nós traduzimos assim, tenham um ardente amor, tenham um amor sincero, tenham esse tipo de amor. Você percebe como muda agora? Não, meu amor é sincero por essa pessoa. Agora, o que a Bíblia diz? Não é simplesmente sincero, tem um amor ao ponto da exaustão. Isso significa que, poxa vida, por que o pastor tinha que ter falado isso?
para nós sermos diferentes nos nossos relacionamentos, nós, em relação ao mundo, eu preciso ter mais paciência do que as pessoas têm com algumas pessoas. Ou melhor, deixa eu reformular. Para nós sermos diferenciados em nosso amor em relação ao mundo, eu preciso ter mais paciência com alguns irmãos do que outras pessoas do mundo teriam com aquele mesmo irmão. Você percebe que existem alguns irmãos entre nós que são meio, vou usar uma palavra bonita, excêntricos, para não dizer assim estranho, né? Mas esse cara é estranho, fala estranho, age estranho, parece que tem umas coisas meio estranhas, tem uns tiques meio estranhos. Não vou ficar perto dele não, vou me achar estranho também, né? Ele fala para que nós tenhamos um amor ardente, um amor ao ponto de exaurir. Isso significa que existem muitas atitudes que irmãozinhos queridos nossos vão ter e nós vamos exercer esse tipo de amor. Eu falo assim, às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Nossa, hoje eu estou te amando muito. Não é porque ela está bonita, não é porque ela está me agradando fazendo coisas, mas é porque ela está me incomodando. E aí eu preciso exercer o amor sincero desse tipo. Não, agora eu tenho que amar. Tenho que amar. Te amo. Tem muitas situações assim com os nossos irmãos, né? Querido, querida, só o amor de Jesus. Ainda bem que o amor de Jesus que me ajuda a te amar. Entende? É esse tipo de amor que ele está falando aqui. Agora, você aplica isso para tudo. Você aplica isso para servir na igreja. Quantas pessoas cumprem as suas escalas, em outras igrejas, né? Cumprem as suas escalas apenas porque tem que cumprir. Acha difícil. Meu Deus, tem que estar lá na igreja antes do que os outros. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu fui me meter nisso? Podia chegar em cima da hora, agora tem que estar aqui meia hora, 40 minutos antes. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou amando os meus irmãos quando eu faço qualquer coisa. Se eu estou recebendo alguém na portaria, se eu estou cumprindo a minha escala de louvor, se eu estou abrindo as portas da minha casa, dentro do meu pequeno grupo, poxa, tem que limpar de novo para essa turma vir aqui sujar, agora não, glória a Deus por 2020, que eles não vêm mais aqui. Quem tem esse tipo de pensamento não tem esse tipo de amor. Se não tem esse tipo de amor, não é diferenciado. Se não é diferenciado, aí eu pergunto, é cristão ou é religioso? É pesado, né? Mas é a palavra. Não sou eu que estou dizendo, gente, não brinque comigo, brinque com Pedro. Você entende que quando nós servimos em qualquer coisa, é servir o Senhor. Sabe, servir os irmãos é servir o Senhor. Hoje, à noite, por exemplo, nós não estamos transmitindo ao vivo. O pessoal da noite recebe ali a palavra que estamos gravando agora, por exemplo. Mas à noite nós temos culto, existem pessoas aqui. E claro, estamos em uma época que não tem tantas pessoas. Poderíamos falar assim, não vamos fazer o culto, não tem muita gente. Ainda não estamos na força máxima. Por que nós continuamos fazendo? Por amor. Sabe, eu não venho aqui para trazer a palavra, ninguém vem aqui tocar, ninguém vem aqui fazer a coisa, o evento em si, ou se reunir, porque tem muita gente. Nós viemos por amor. Por amor, tem 3, tem 4 que, querem ouvir a palavra, então é por amor. Eu estou cansado hoje, mas o amor que ele fala para eu ter não é um amor, faça se você estiver bem, faça se você tiver vontade, só vem tocar o dia que você estiver com vontade, só venha na portaria, ou só faça o PG o dia que você estiver disposto. É um amor sincero. Só ouve as pessoas o dia que você estiver afim, o dia que você não tiver problema nenhum. Não é esse tipo de amor. Esse tipo de amor qualquer um expressa, não é diferente, é igual. O que Pedro fala para nós? Sermos diferenciados em atitudes, em amor. Verso 9 diz assim, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sabe o que é ser hospitaleiro? Às vezes não é receber pessoas de fora na tua casa. Se você pode fazer isso, faça, é tão bom. Eu já fui viajar várias vezes, fiquei na casa de alguns irmãos e, muitas vezes fiquei constrangido com tamanho amor. Eu tenho certeza que não era pela minha beleza que eles estavam fazendo isso, era por amor ao Senhor. Nossa, é tão bom ser bem recebido. Agora, você pode fazer a mesma coisa por irmãos, quando você chama alguém para tomar um café, e não é alguém, perceba, que você tem interesse em coisas. É simplesmente, eu vou ligar valor para esse irmão. Estou vendo aqui, um dia fui tomar um café na casa dele, café ruim, me deu um biscoito horrível. Vou chamar ele, não para me vingar, vou chamar ele para, irmão, você vai sair daqui de casa, ainda vou te dar um pacote desse biscoito para você levar. Não é para mostrar que você tem ou não tem mais, mas é para mostrar amor. Leva uma torta, leva um bolo. Quem quiser meu endereço, vou dar depois. São pequenos gestos,
Sabe, são pequenos gestos que a Bíblia fala para nós fazermos entre nós. Sede mutuamente. Isso, claro, que me amarra, que se você fizer algo por mim, eu vou procurar retribuir, talvez não tão bem quanto você vai fazer por mim, mas de alguma maneira eu vou procurar retribuir, porque é um amor desinteresseiro, ele tem uma outra lente, ele é diferenciado, e é por isso que eles eram chamados de pequenos cristos. Isso fez a diferença para eles. O verso 10 fala assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir outros. Não tem a ver comigo, o dom não tem a ver comigo, não é para eu me sentir bom. Olha como eu tenho 5 dons, você só tem 2, você só tem 1, esse cara, coitado. Não é um espiritual como eu. O dom foi feito para servir. Sabe, se eu tenho o dom de tocar, não é para eu fazer sucesso para mim, para eu fazer as coisas para mim, é para servir. E agora, se eu acho ruim ter que estar aqui antes, ou fazer as coisas antes, ou ter que investir meu dinheiro em outras coisas que você pode investir, eu tenho que investir aqui, que amor há nisso? Se não o interesse próprio. Se eu estou aqui, se eu toco só porque eu gosto, só quero as coisas que eu gosto, então não estou servindo, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Não estou servindo. Você entende a diferença, querido? É isso que Pedro está dizendo, nós precisamos ser diferentes. As pessoas só fazem as coisas que elas gostam. Elas só servem as pessoas se for bem para elas. Eu só ajudo as pessoas se estiver sobrando para mim. Você entende a diferença? E você não agimos assim. Você só vai se comprometer a esse tipo de estilo de vida se você lembrar onde nós começamos esse raciocínio aqui. O verso 7 diz assim, eis que o fim de todas as coisas está próximo. Você só se compromete com esse estilo de vida altruísta se os teus olhos estiverem lá na eternidade. Eu dei um livro, esse livro aqui já recomendei para muita gente, né? É um livro assim meio pesado de ler, no sentido, ele é mais antigo, a escrita é um pouco mais complicada, mas é muito bom. Em um trecho dele, dei para um amigo meu esses dias, diz assim, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Desde que os cristãos deixaram de pensar, por que eu faço as coisas, por que eu vivo, para onde eu estou indo, eu me tornei ineficaz nesse mundo. Ele continua dizendo assim, aspire, anseie o céu e terá a terra de lambuja. Anseie a terra e não terá nenhum dos dois. Você entende como isso é profundo? Como isso me leva a olhar? E o último, verso 12 em diante. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Se com sofrimento você quer dizer passar por momentos difíceis, todo mundo vai passar, isso eu não preciso falar. Agora, esse sofrimento que ele está falando aqui não é esse sofrimento normal. Ele fala, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo. Então ele está falando aqui agora sobre sofrer pela causa de Cristo. Esse tipo de sofrimento é a maior desconexão, talvez, com o nosso mundo hoje, porque quando Pedro fala em sofrer, gente, ele não está falando de o dólar subiu muito, agora não posso ir mais para os Estados Unidos. Ele não está falando assim de, poxa, a carne subiu demais essa semana, não vou poder comer uma picanha, vou ter que ficar contente só com uma alcatrazinha. Ele não está falando desse tipo de sofrimento. Ele está falando, por isso que é desconecto conosco, em ser retirado da sua casa, em ter a pele de um animal selvagem amarrado nas suas costas e mandar você correr e soltar cachorros famintos atrás de você. Ele está falando em ser retirado da sua casa, dos seus negócios, em ser amarrado a um poste e ateado ao fogo. Ele está falando em ser retirado dos seus familiares ou ser jogado junto com os seus familiares, junto com as suas crianças pequenininhas, no meio de uma arena com tigres e leões que não comem há 3 semanas. É esse tipo de sofrimento que ele está falando. Por isso que eu olho e vejo tantas coisas. Senhor, se esses cristãos conseguiram passar, eles perseveraram, e hoje nós estamos aqui, como eles conseguiram perseverar? Juntos. Eu não passo por 1/3 do que eles passaram. Eu não estou falando que eu e você temos que viver uma vida de mártir para recebermos tudo isso, mas querido, eu estou falando sim, que nós como igreja não podemos perder a conexão. Há tanta coisa rolando no mundo hoje.
Existe um sistema que já mudou, o mundo não vai mais ser o mesmo. Nós vamos voltar a algumas velhas rotinas, sim. Mas o pensamento do mundo já mudou. Você vai perceber isso daqui a poucos anos. A mentalidade das pessoas já mudou. Eu vou falar sobre isso aqui no ano que vem. Vou deixar a água rolar um pouquinho mais. Mas a mentalidade das pessoas já mudou. Ela já foi plantada uma semente para uma próxima etapa de mudança de mente e cultura em relação a tudo que você possa imaginar. Política, governo, quem manda, quem desmanda, quem nós precisamos ouvir, a quem nós precisamos chegar. A Amazon agora, nós estamos vendo um tempo de intolerância sobre algumas coisas, né? A mensagem é de tolerância, né? Mas nós vemos intolerância. Nós estamos vendo censura sobre algumas opiniões veladas. Mas aguarde. A Amazon americana, por exemplo, a Amazon é uma das maiores empresas do mundo. Semana passada, já publicou alguma coisa lá que ela não vai mais permitir a venda de livros que falem contra, por exemplo, o transgênero. Não vai mais poder vender lá. Depois que essa cultura for implantada aqui, outros tipos de livros você acha que não vai mais poder ser vendido em algum momento? Depois que essa cultura for plantada, que a mente das pessoas estiver pronta a receber uma censura desse tipo e não dar mais bola, para onde você acha que as flechas, que as armas vão ser apontadas? Por isso que, se você não se apegar com a palavra, você não vai estar pronto para esse tempo. Nós preparamos uma igreja que vai resistir pela palavra, como esses cristãos resistiram. Não tinha motivo nenhum. Só nega Jesus, não precisa ir para o Coliseu, não precisa ser morto. Eles não faziam isso por quê? Porque tinha algo lá dentro que era diferente de tudo aquilo que os outros fizeram. Eles não pegaram em armas. Todo mundo, os judeus pegaram em armas, os zelotes se levantaram logo depois que Jesus já não estava mais entre eles. Nesse tempo aqui, os zelotes se levantaram em armas. Sabe o que aconteceu? Jerusalém foi completamente destruída. Todos aqueles partidos que eu falei para vocês nas palavras anteriores acabaram, ficaram só os fariseus. Porque eles tentaram resolver no braço. E os cristãos não pegaram em armas, pelo contrário, iam cantando para o seu martírio. Anos mais tarde, claro, esse evangelho se propagou por todo o império, depois se deturpou, ok, mas não é essa a chave hoje. A chave é que o evangelho não se apagou em meio a tamanha perseguição. Não vai se apagar hoje. Não vai se apagar hoje. Então não se espante com a cultura mudando. Não se espante com os governos levantando pontos de censura ou misturando coisas. Agora existem frentes evangélicas pró-aborto. Já existe isso acontecendo agora. Tem debates acontecendo. Existem frentes evangélicas disso ou daquilo, ou a pró-raça, ou pró-isso, ou pró-aquilo, com uma boa intenção por trás, mas totalmente fora da palavra. Perdeu a essência. Se preocupou mais com as ideologias do que com a palavra de Deus. Esqueceu o que é ser diferente. Ser diferente não é prestar toda a assistência a todos os povos do mundo, ou os pobres do mundo. Ser diferente é fazer isso como consequência do que Jesus fez. Não é eu tentar resolver o problema da pobreza. Sabe, é eu tentar resolver por força em ser santo porque eu faço coisas certas. Eu faço as coisas certas porque Ele já me fez santo. Eu faço boas obras porque Ele fez a maior de todas por mim. E a consequência não é por ser melhor visto por Ele. Mude a tua perspectiva, querido. O verso 12 diz assim, não se surpreenda. Não se surpreenda com essas coisas, mude a tua perspectiva. O verso 13 fala assim, mas alegre-se à medida que participam do sofrimento. Sabe o que é isso? Atitude. Ei, quando eu mudo a minha perspectiva, a minha atitude muda também. Quando a minha perspectiva está alinhada com a perspectiva de Deus, a minha atitude não vai ser mais a mesma, querido. Olha lá, quando a minha perspectiva está alinhada, a minha atitude será acertada. Você quer ter uma atitude certa? Mude a tua perspectiva. Olha para aquilo que você está passando hoje com a perspectiva de Deus. Olha para aquilo que o mundo vive hoje com a perspectiva de Deus. E o último, para nós encerrarmos, verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ele termina esse capítulo falando sobre postura. Pedro disse que quando nós passamos por dificuldades, nós devemos confiar. É um tema exaustivo, mas é um tema necessário. Você vai passar o resto da tua vida talvez lembrando disso. Ei,
Se eu sofrer, e daí? Sabe o que é preocupação? Confiança é quando você vai lá e deposita o dinheiro no banco. Agora já não se faz mais isso em dinheiro, né? Mas antes se fazia. Deposita o dinheiro no banco, vira as costas e vai embora. Você não põe o dinheiro no banco e liga lá, ô gerente, olha aí se entrou o meu dinheiro. Você agora não faz a transferência online, imediatamente liga lá no banco, ei, vê se entrou aí meu dinheiro. Deixa eu ver, abre o cofre, quero ver se o dinheiro está aí mesmo. Você deposita, vira as costas e vai embora, não é assim? Isso é confiança. Agora, preocupação é quando você deposita coisas, você diz coisas, e aí você volta lá para ver se está lá ainda. Eu coloco diante de Deus, eu falo, já falamos tantas vezes sobre sofrimento aqui, sobre situações difíceis, e volta e meia eu volto para o mesmo lugar para ver se eu ainda consigo resolver essas coisas. Confiança é entrega nas mãos do Senhor. Descansa nele, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. O que diz a palavra? Confia nele, crê que ele é por você. Toma o fardo dele, que do fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Mesmo que você vai passar por tantas circunstâncias, Jesus deixou o maior exemplo. Ele confiou no Pai. Ninguém viveu uma vida mais diferente do que ele. Ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. É um barco passando por aqui. Ele se relacionava com as pessoas de uma maneira diferente. A última coisa que eu tenho para dizer para você nesse dia: você não precisa se esforçar para ser diferente. Nossa, começou o dia, agora o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não sai se sentindo que você tem que se esforçar para ser diferente. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você já é diferente. Sabe qual é a residência mais visitada nos Estados Unidos? O lugar que as pessoas mais vão, uma casa para visitar? Fica lá na Virgínia, a casa do primeiro presidente, George Washington. Eu garanto para vocês que tem casas mais bonitas que aquela lá. Eu garanto para vocês que provavelmente tem casas maiores que aquela lá. Por que as pessoas vão lá? Por que as pessoas continuam retornando lá? Por causa de quem morou lá. Tem uma história, tem um legado. Por isso ela é uma casa, apesar de estar num lugar onde poderia ter muitas casas maiores e melhores, ela é uma casa diferenciada. Querido, você é diferente por causa de quem mora dentro de você. Você pode se colocar de pé? Você não precisa se esforçar muito para ser diferente. Deixa o Espírito Santo que já mora aí dentro fazer a diferença. Garanto para você que você vai trabalhar e você vai se relacionar, seja com o teu chefe, seja com o teu funcionário, de uma maneira diferente. Porque quem habita em você é diferente. Você vai olhar para as circunstâncias dessa semana de uma maneira diferente. Porque quem habita em você é diferente. Se você passar pelo fogo ardente, como ele diz aqui, você vai passar de uma maneira diferente do mundo. Por quê? Porque quem habita em você é diferente. Confia nele. Confia nele. Tudo mais ele vai fazer por você. Pai amado, 4º capítulo. É o penúltimo encontro que nós temos aqui em cima dessa carta que Pedro escreveu para uma comunidade que estava tendo muitas dificuldades, Pai. Nós temos nos debruçado sobre essa carta nesses dias de dificuldade também, Pai. Cremos que se nós somos um seguidor de Jesus, nós somos diferentes e vivemos uma nova natureza, Pai. Somos templo do Espírito Santo, Senhor. O que nos torna diferente não é apenas o nosso comportamento, mas quem mora dentro de nós, Pai. Somos salvos pela graça e é o Espírito Santo que habita, vive dentro de nós, e é Ele que nos capacita a nos relacionarmos de uma maneira diferente com o mundo. Por isso somos diferenciados, Senhor. Pai, nos ajuda a vivermos isso como igreja, Senhor. Tanto todos esses que estão aqui nessa manhã, quanto aqueles que estão na sua casa. Paizinho querido, ajuda-nos a percebermos que nós somos diferentes mesmos. Construirmos novos relacionamentos daqui para frente de uma maneira diferenciada, Pai. Termos atitudes diferenciadas, ó Pai, e tratarmos as nossas dores de uma maneira diferenciada, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós confiamos nele. Por confiarmos nele, é como se tivéssemos depositado nosso dinheiro no banco, viramos as costas e saímos porque sabemos que o nosso bom tesouro está bem guardado, Senhor. Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso negócio está bem guardado por Ti, não importa o que nós venhamos a viver.